Eu não gosto desse tipo de coisa, isso é tão tradicional. Mas será que ser tradicional é tão ruim assim? As tradições, hoje falaremos sobre elas, e elas são algo, de certa maneira, fascinante. Afinal, tradição tem a ver com comunicação ou com transmissão de conhecimentos, e a gente pode ver ela em várias manifestações, desde uma vestimenta, ou um ritual, ou uma música, ou uma história, sei lá, uma fábula. Ícaro, quando colocou suas asas, ou a raposa que queria atacar as ovelhas e o menino sempre falava, a raposa tá chegando, sabe aquela fábula? Tudo isso são conhecimentos, ou pelo menos histórias ou fatos transmitidos ao longo do tempo, e isso implica em criar uma tradição. E as tradições, vendo por essa ótica, elas criam uma certa identidade, elas nos mostram quem somos ou para onde vamos, e elas estão mais presentes na nossa vida do que a gente imagina. A pessoa que fala que não quer ser tradicional, mas cara, quem come arroz e feijão todo dia, isso é uma tradição do nosso povo, por exemplo. É uma tradição, então a gente não tem como se livrar disso. A gente pode sim escolher fazer coisas em maneiras não tão tradicionais assim, mas é impossível se livrar de tradições no nosso dia a dia, na nossa vida de uma maneira geral. Falando disso, o Brasil acho que é um país muito rico nesse sentido, né? Eu citei o arroz e feijão, mas comparado a outros lugares do mundo, a gente é um país que toma muito banho. A gente tem isso com herança indígena, né? Os indígenas passavam os dias perto dos rios, dos lagos, tomando mais de um banho por dia. Em outros lugares do planeta tem gente que toma muito menos banho, né? Rasem. Mas isso é uma coisa nossa, que a gente pegou dos indígenas. Já dos portugueses, a gente tem a festa de São João, ou dos europeus, o carnaval, que todo mundo se vangloria do Brasil ter o melhor carnaval do mundo, mas isso não é uma tradição nossa, né? A gente importou ela lá da Europa, tanto que em Veneza a gente tem o carnaval muito famoso também na mesma época. Assim como nós temos na nossa música a questão da percussão, do samba, do batuque, nas religiões também, heranças africanas que vieram para o Brasil. Então, nós somos um caldeirão, né, de tradições. Fora as imigrações italianas, de comer o nhoque de San Gennaro, ou imigrações japonesas, que a gente conseguiu trazer muita coisa da cultura japonesa também para nossa. Inclusive, temos as aberrações dentro das tradições. Aberrações para quem é tradicionalista, mas isso não quer dizer que também não sejam adaptações ou tradições que a gente cria à nossa maneira, como por exemplo o sushi com cream cheese, o ketchup na pizza. Eu falei no outro vídeo aqui sobre o caso do italiano, né? Tempos atrás estava conversando com o italiano e para eles, cara, o brasileiro é muito quente, é muito legal, é muito divertido, mas o ketchup na pizza é realmente uma questão. Então tem tudo isso envolvido. É até legal você entender como as tradições elas são replicadas de geração em geração e como elas se espalham em vários lugares do mundo, às vezes elas são lidas de maneira diferente, elas vão criando outras cascas, outras camadas e outros tipos de tradição. Por exemplo, a gente tem aquilo lá, quando alguém passa na faculdade, você tem que dar o trote, tal. Antigamente tinham aqueles trotes mais violentos e o tempo vai passando e as coisas vão se transformando, vão entendendo que também não dá pra passar tanto do limite como era antigamente. Inclusive eu até trouxe algumas outras curiosidades ao redor do mundo. Por exemplo, na Noruega, as pessoas deixam os bebês no frio. E lá neva, né, cara? Lá é frio. Por quê? Porque a criança tem que se acostumar. Então, às vezes o carrinho fica fora da casa, não tem problema pra eles. Você imagina que no Brasil, que a gente protege o nenenzinho, bate um ventinho e já bota 18 blusas. Não que eles deixem sem blusa, né? Mas é muito estranho pensar que as pessoas deixam seus bebês na neve. Na Finlândia, que é outro lugar frio pra caramba, até em apartamento os caras têm sauna. Eles amam sauna. Então tem sauna em tudo quanto é lugar. Inclusive, comprei um apartamento, a gente compra com churrasqueira, eles compram com sauna, veja só. Na Índia, isso eu já não acho muito higiênico, mas a galera não tem costume de usar papel higiênico não, limpa com a mão, tanto que eles têm uma mão que eles usam pra comer, se não me engano, a direita, e a outra é pra... Entendeu? E na Rússia ou outros lugares do Mediterrâneo lá, a galera come salada no café da manhã, então tem muita coisa ao redor do mundo que pra gente pode parecer estranho, mas pras pessoas é comum, é tradicional, é normal. Isso sem falar também das tradições comerciais, né? Por exemplo, o Dia dos Namorados no planeta inteiro praticamente é comemorado no dia de São Valentim, que é em fevereiro, tudo mais. Aqui no Brasil é em junho. Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? Por fins comerciais, única e exclusivamente. Assim
Assim como temos aí Dia dos Pais, Dia das Mães, essas outras coisas. O Natal mesmo, né, que dizem que não era em 25 de dezembro, foi colocado lá também por esse motivo, uma semana antes da virada do ano. Até o calendário que a gente segue, as datas e tudo mais, é uma tradição. Foi padronizado pelo Papa Gregório no século XIV e XV e foi transmitido de gerações em gerações. Dá pra entender como a tradição ela é algo muito forte, ela pra gente é uma identidade, é pra saber de onde a gente veio, pra onde a gente vai. Então isso é muito enraizado na gente, e a gente pode até pensar na tradição em mistura com outra coisa muito forte, que são as superstições, né? Quem nunca viu aquele negócio, não, pega uma ferradura e põe na porta da sua casa, porque ela vai trazer proteção, segurança, ou pé de coelho, ou trevo de 4 folhas. E tudo isso veio de alguma história, de alguma vez que isso foi feito e funcionou, e aí a superstição é criada. Então isso é uma coisa muito mágica também, de alguma maneira. Por exemplo, minha família é libanesa. Se você tiver à mesa comendo com eles e for passar o saleiro para alguém, você tem que colocar na mesa. Você não pode pegar na mão, porque pegar o sal da mão de alguém, dizem que dá briga, porque o sal vem do salário, imagina, né? Libaneses com dinheiro. Não, essa é a explicação que veio pra mim. Então será que era por isso também? Então é muito maluco você entender tudo isso. Isso sem contar, né, nas coisas que a gente importa. Por exemplo, o Brasil fazendo rap, hip hop, tá bom, isso é uma coisa que vem das periferias, é uma tradição também, mas a cultura de ter isso enraizada como a gente tem, ela é algo que pode provavelmente ter vindo lá do hip hop americano ou de outros lugares, assim como o sertanejo que a gente tem veio do sertão, veio daquela coisa do caipira, mas hoje não fala mais sobre o caipira. Tudo isso, esse caldeirão todo compõe as tradições e tudo que a gente conhece como tradição. É muito mágico, é muito delicioso, é até muito curioso e saboroso poder entender tradições ao redor do mundo e ver como elas influem na nossa vida. E você, qual que é a tradição que você segue? Tem alguma que é muito enraizada na sua família, na sua casa, na sua vida? Conte para mim. Se inscreve aí, aperte o sininho, aquelas coisas todas. Até o próximo e um beijo para você, seja você ou não da tradicional família brasileira. Eu não. Beijo.